Isso foi há muito tempo, portanto, a linha do tempo pode estar um pouco errada e alguns detalhes estão confusos, mas escrevi exatamente como me lembro. No início dos anos 2000, minha família estava morando na Europa e em dezembro de 2001, estávamos voltando para casa na América Latina para as férias de Natal. Meu irmão, eu, ambos no ensino médio na época, e meu pai estávamos voando juntos de Paris para Miami. Meu pai estava na classe executiva, enquanto meu irmão e eu estávamos na classe econômica, sentados nos 2 assentos do meio da fileira do meio. O voo foi bastante normal no início. Absolutamente nada fora do comum. Cerca de 4 ou 5 horas de voo, eu estava lendo um livro, quase cochilando, quando ouvi uma mulher começar a repetir a palavra não várias vezes. Antes que eu percebesse o que estava acontecendo, ela estava gritando: não, 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 a plenos pulmões. Olhei para cima e vi um comissário de bordo algumas fileiras à minha frente, à direita, curvado sobre alguém sentado no assento da janela. Meu primeiro pensamento foi que um passageiro estava tendo um ataque cardíaco ou algum problema de saúde catastrófico, mas a gritaria dela era tão perturbadora que não podia ser isso. Houve um atraso estranhamente longo nas reações das pessoas. Ninguém fez nada. Entrei em pânico e congelei em meu assento. Meu irmão, por outro lado, saltou de seu assento, pulou sobre a pessoa sentada no corredor à sua direita e correu para ver o que estava acontecendo. Ele chegou lá em questão de segundos e, quando se aproximou, de repente todos ao nosso redor se levantaram para ver o que estava acontecendo e tentar ajudar. Ela continuava gritando e agora estava lutando contra o passageiro. Ele era muito alto, tão alto que toda a sua cabeça era visível por cima do encosto do assento, e ele tinha longos cabelos pretos encaracolados. Meu irmão voltou para a nossa fileira e disse: há algo errado, antes de voltar para olhar mais de perto. Os passageiros próximos a ela também começaram a lutar com o rapaz. Várias pessoas pularam em cima dele e começaram a puxá-lo, e alguém na fileira atrás dele chegou a puxar seu cabelo para trás com tanta força que seu rosto se sacudiu em direção ao topo do avião. Ele soltou um grito ou gemido muito alto e então foi o caos. Os corredores estavam tão lotados que ninguém conseguia se mover, e vi um extintor de incêndio sendo passado de mão em mão na parte de trás do avião. Imediatamente pensei que havia um incêndio e que todos nós iríamos morrer. Era uma sensação incrivelmente desesperadora, saber que não havia para onde correr e nenhuma maneira de escapar dessa situação que se desenrolava à sua frente. Passaram o extintor para um comissário de bordo que estava perto do homem, e o comissário de bordo bateu nele com a ponta do extintor com muita força no rosto. Começaram a pedir cintos, fones de ouvido, correias, etc. Qualquer coisa que pudessem usar para contê-lo. Meu irmão tirou o cinto e o deu a eles, e eles enrolaram tudo o que puderam nos braços, ombros e tronco do passageiro, prendendo-o ao assento. Vi o comissário de bordo que o havia atingido com o extintor levar um par de tênis pretos grandes para a parte de trás do avião, o que me pareceu estranho na época, mas não dei muita importância. Os comissários de bordo perguntaram se havia um médico a bordo para sedar o rapaz. As pessoas continuaram perguntando se havia um policial a bordo, mas ninguém se manifestou. Não me lembro exatamente como ou quando as coisas se acalmaram, mas por fim, todos foram orientados a voltar para seus assentos. Pediram a um pequeno grupo de pessoas que ajudaram a conter o homem que ficasse de guarda em um rodízio. Sempre havia pelo menos algumas pessoas sentadas atrás dele ou ao lado dele, de olho no que estava acontecendo. Acho que havia até alguém atrás dele segurando um punhado de seu cabelo durante o resto do voo. O piloto anunciou pelo sistema de som que houve uma falha de segurança. Não me lembro exatamente o que ele disse, mas foi algo vago, e que estávamos sendo desviados para o aeroporto Boston Logan. Ele disse que não sabiam se a pessoa estava trabalhando sozinha, portanto, fique de olho no seu vizinho. Estávamos no meio do Atlântico, faltando talvez mais 4 horas para aterrissar. As coisas estavam um pouco sinistras e tensas, mas, na maioria das vezes, todos eram amigáveis e estavam de muito bom humor. Ninguém sabia o que de fato havia acontecido. Não podíamos nos levantar de nossos assentos, e se precisássemos usar o banheiro, era necessário chamar um comissário de bordo para acompanhá-lo até o sanitário, onde não era permitido trancar a porta.
Lembro-me de que um velho francês mal-humorado, algumas fileiras à nossa frente, ficou muito irritado depois de um tempo e continuou a se levantar sem permissão, apenas para irritar os comissários de bordo. Elas não ficaram felizes. Depois de um tempo, colocaram o filme Legalmente Loira para distrair os passageiros. Meu irmão e eu subimos para a classe executiva para falar com meu pai. Algumas horas depois, ao nos aproximarmos dos Estados Unidos, vimos jatos de combate do lado de fora das janelas, em ambos os lados do avião. O piloto anunciou que eles estavam nos escoltando até Boston. Algumas crianças ficaram muito animadas ao ver os jatos. Mais tarde, fiquei sabendo que se tratava de uma medida de segurança de último recurso para evitar que aviões sequestrados repetissem ataques no estilo do 11 de setembro. Eles deveriam nos abater em caso de uma grande ameaça. Aterrissamos e fomos orientados a permanecer sentados. Uma equipe da SWAT entrou a bordo com fuzis de assalto e toneladas de coletes à prova de balas, cortou todas as amarras do homem e o levou para fora do avião. Eu vi tudo em detalhes, pois estávamos sentados apenas alguns assentos atrás dele. Ficamos estacionados no meio da pista por um longo tempo, antes de sermos autorizados a desembarcar. Lembro-me de ter visto pedaços do cinto do meu irmão no assento do rapaz quando saímos, e pensei em levar um como lembrança, mas pensei melhor. Fomos escoltados até uma área de retirada de bagagens no aeroporto Boston Logan, cercada por uma grande cerca de metal para nos manter em um só lugar. Ficamos lá por 3 ou 4 horas, esperando ansiosamente, e ninguém nos explicava nada. Os passageiros estavam ficando muito agitados, sacudindo as cercas de metal e gritando com os funcionários do aeroporto que aquele era um tratamento desumano. Não havia comida, não havia lugar para sentar e as crianças estavam chorando. Dezenas de pessoas estavam tentando dormir no carrossel de bagagens. Finalmente, pediram um monte de pizzas e nos deixaram entrar em uma área de espera com cadeiras de verdade, onde cada passageiro foi interrogado pelo FBI. Eles foram surpreendentemente hostis. Acho que estavam tentando descobrir se o cara tinha algum parceiro a bordo. Em seguida, eles nos levaram até a nossa bagagem, onde os agentes de segurança examinaram minuciosamente os sapatos, as malas e as bagagens de mão de cada passageiro e revistaram todos. Finalmente, fomos autorizados a fazer uma ligação telefônica e liguei para minha mãe. O resto da família estava completamente histérica. Eles haviam assistido ao noticiário o dia todo e sabiam que um terrorista extremista islâmico havia tentado explodir nosso voo com uma bomba que ele havia contrabandeado a bordo em seu sapato. Não tínhamos a menor ideia do que realmente havia acontecido até aquele momento, pois fomos mantidos totalmente no escuro. Foi uma sensação muito estranha. Até aquele momento, meu irmão mais velho e eu tínhamos ficado bem relaxados, considerando as circunstâncias, e estávamos mais irritados com as mudanças inconvenientes em nosso itinerário de viagem do que com a experiência maluca no avião. Não tínhamos ideia de quão grave era a falha de segurança e de quão perto estávamos de ser mortos. Depois de cerca de 12 horas em Boston, fomos colocados em outro voo para casa. Meu irmão cometeu o erro de dar algumas entrevistas à CNN e a outras emissoras enquanto estávamos em Boston. Portanto, quando aterrissamos em nosso pequeno país, ele foi imediatamente cercado pela imprensa e deu várias entrevistas, apesar de estar exausto. Eu estava feliz por finalmente sentar e relaxar com minha família após a viagem mais longa e estressante da minha vida. Mais tarde, ficamos sabendo que o homem-bomba, Richard Reed, havia tentado embarcar no mesmo voo no dia anterior. Ele foi detido e interrogado pela segurança francesa. Devido a vários sinais de alerta, ele não tinha bagagem e comprou uma passagem só de ida com dinheiro, o que o fez perder o voo. Eles o colocaram no voo do dia seguinte e o alojaram em um hotel um pouco distante do aeroporto, já que tudo nas proximidades estava lotado. No dia seguinte, choveu e na caminhada do hotel até o aeroporto, seus sapatos ficaram molhados. Pode ter sido por isso que ele teve problemas para acender o pavio em seu sapato. Seu plano era acendê-lo em pleno voo. Ele esperou até que o passageiro ao seu lado fosse ao banheiro e tentou acender o sapato com fósforos. A comissária de bordo que o abordou primeiro sentiu o cheiro dos fósforos e estava andando pelo corredor à procura de um passageiro que, segundo ela, estava tentando fumar um cigarro.
Ela o viu com o sapato no colo e imediatamente tentou tirá-lo dele. Eles lutaram e ele mordeu sua mão. Reed agora está cumprindo 3 penas de prisão perpétua. Em meados dos anos 90, meus pais levaram meu irmão mais velho e eu de férias para Cancún, no México, quando éramos adolescentes, eu com 13 anos e meu irmão com 18. Meu irmão e eu dividimos um quarto e ele já tinha idade suficiente para sair para os bares, deixando-me sozinho no quarto para assistir a filmes e ficar entediado. Meus pais queriam ficar conosco o tempo todo, mas éramos descolados demais, pensamento adolescente, e tentávamos nos distanciar deles o máximo possível. Eu era maduro para minha idade, já havia bebido com amigos menores de idade e achava que era velho e descolado o suficiente para ir aos bares do centro de Cancún. Quando perguntei ao meu irmão se eu poderia ir com ele, ele riu de mim e contou aos meus pais. Então fiquei chateado por ter ficado no meu quarto, ou, pior, por ter sido forçado a ficar com meus pais. No 3º ou 4º dia de nossas férias, eu estava sentado em um dos bares do hotel, tomando um Shirley Temple e sentindo pena de mim mesmo. Uma mulher, bem vestida, na faixa dos 20 e poucos anos, sentou-se ao meu lado e começamos a conversar. Não me lembro dos detalhes do que conversamos, só me lembro de que ela estava realmente interessada no que eu tinha a dizer e me fez sentir como se eu fosse realmente maduro para a minha idade, o que eu com 13 anos desejava. Combinamos de nos encontrar no bar do resort no dia seguinte para sairmos mais um pouco. No dia seguinte, nos encontramos no lounge do resort na hora do almoço e saímos juntos. Ela ouviu minhas histórias sobre como era ruim eu não poder sair para beber e, ao se solidarizar, ofereceu-se para me trazer bebidas alcoólicas. Eu, com 13 anos, queria muito. Depois de 3 ou 4 drinks, eu já estava ficando bastante bêbado, e foi quando ela me perguntou se eu queria voltar para o quarto dela para sair e assistir a um filme. Eu, adolescente e bêbado, achei que essa era uma ótima ideia, pois eu ia beber mais, e essa garota descolada de 20 e poucos anos queria sair comigo e me achava o máximo. Quando estávamos saindo do lounge, minha mãe aparece. Ela estava indo encontrar meu pai na piscina. Ela não sabe o que está acontecendo. Acha que estou indo para o meu quarto de hotel. Eu, bêbado, orgulhosamente apresento minha nova amiga à minha mãe, dizendo-lhe que vamos voltar para o quarto dessa mulher para assistir a um filme. A cara da minha mãe passa de "Oi, como vai?" para "Vá para o seu quarto agora mesmo." Minha mãe diz à minha nova amiga que ela não tem nada que convidar um adolescente de 13 anos para ir ao seu quarto e que ela não deve falar comigo novamente. Caso contrário, ela chamará a polícia. Naquele momento, eu estava com tanta raiva da minha mãe, mas ela tinha aquele olhar de "não brinque comigo", que eu sabia que tinha de ficar calado. No dia seguinte, eu estava indo para a piscina e vi aquela mulher sentada no bar com 2 homens na casa dos 50 anos que só posso descrever como ameaçadores e assustadores. Ela apontou para mim e um dos homens olhou para mim, enquanto o outro piscou para mim. Senti um arrepio na espinha. Eu teria sido uma vítima de sequestro, ou algo muito pior. Sou um caminhoneiro de carga de longa distância. Vejo e lido com muitas coisas estranhas e assustadoras. Eu estava viajando pela rodovia US 93 em Nevada, indo para Portland, Oregon, para uma entrega. Era por volta da 1h30 da manhã e eu precisava parar para fazer meu intervalo de meia hora. Encontrei um local amplo e parei. Fiz meus registros e preparei um sanduíche. Enquanto comia o sanduíche, notei que um veículo parou atrás de mim. Não cheguei a me preocupar com isso, mas fiquei de olho nele enquanto comia. Então a coisa ficou estranha. Notei que um vulto no farol do veículo se aproximou da parte de trás do lado do motorista do meu reboque. Parou e parecia estar esfregando a parte de trás do meu reboque com a mão. Desconfiado, tirei minha pistola do cofre que estava na cama, engatilhada e travada, coloquei-a atrás da cintura e saí do meu caminhão. Andei cerca de 3 metros para trás, mantive minha mão na coronha da pistola, liguei minha lanterna e a apontei para a pessoa, que era um homem. Era um homem de aparência estranha.
com um casaco sujo e esbranquiçado, cabelos longos e desgrenhados e careca na parte superior. Ele estava esfregando algo na lateral do meu trailer. Eu gritei para ele parar o que estava fazendo. Ele olhou para mim, sorriu e, sem desviar o olhar de mim, começou a andar em minha direção. Fui até a porta, mantendo a mão na pistola, mas sem sacá-la, pois não sentia que minha vida corria perigo naquele momento. Abri a porta, entrei no meu veículo, fechei a porta e a tranquei. O cara passou pela minha porta e olhou para mim, ainda sorrindo. Fiquei pensando: o que foi? Esse cara está maluco. Estou pensando que meu intervalo de meia hora acabou e é hora de ir embora. No entanto, enquanto eu olhava para ele e me preparava para girar a chave, senti meu caminhão balançar. Dou um pulo e olho pelo espelho do lado do motorista. Nada. Olho para verificar o espelho do lado do passageiro e lá, no meu degrau, com o rosto pressionado contra a janela do lado do passageiro, está uma réplica perfeita e esquisita de uma bruxa velha, sorrindo, com dentes podres, inclinando a cabeça para a esquerda e depois para a direita, embaçando a janela. Mas isso não é o fim da história. O cara então pula no degrau do lado do motorista e começa a lamber minha janela. Em seguida, a bruxa começou a bater na minha janela com a palma da mão, várias vezes. Os caras começam a me dizer para abrir a janela. Ei, garoto, abra a janela. Vamos lá, abra. Somos amigáveis. O que você tem nesse seu reboque? Alguma coisa boa? Abra, garoto. Agora, estou me sentindo ameaçado. Puxei minha pistola. A garota desapareceu imediatamente do degrau do lado do passageiro. O cara riu, pulou para cima e para baixo no degrau. Depois sorriu, encostou o dedo no nariz e pulou do degrau. Liguei o caminhão e dei-o fora. Nunca vi nenhum farol me seguindo. Graças a Deus.